Acho que Boa só o noite. 40 vai dar o que falar hoje. Boa noite, bem-vindo. Bom dia, como diz o nosso Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Código 007, aqui que extrai códigos poderosos da Bíblia, de um jeito que você talvez nunca viu. Hoje eu quero saudar meus queridos aqui, Leozera Barros, Val, Cati Silva, direto da Califórnia, Ângela Rosa, Paulinha e Janaína Corim está aqui com a gente hoje, eu acho, pela primeira vez, não sei se ela já entrou aqui ontem. E dando sequência aos nossos estudos aqui, hoje a gente está no livro de Jó, número 40, que é a primeira resposta de Jó a Deus. Mas, para iniciar aqui, primeiro a gente vai fazer uma oração e depois a gente vai mandar bala na leitura aí, vamos ver o que a gente vai extrair de códigos hoje. Amém. Vamos estar orando então? Vocês estão me ouvindo, beleza? Sim. Sim. Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Mais uma vez no dia de hoje, quero Te agradecer pela oportunidade de poder se enxergar mais uma vez diante de Ti e poder colocar os meus irmãos na Tua presença. Pai, eu quero orar pela lista, por todos aqueles que necessitam de uma cura, Pai, que necessita de um cuidado especial Seu. E em nome de Jesus, Senhor, jogue a causa de cada um dos seus filhos com muito amor, como o Senhor sempre fez como um pai. E em nome de Jesus, Senhor, nos levanta no dia de hoje para que esse estudo possa ser surpreendido como o de ontem, Deus. Como a Tua presença, Senhor Jesus, tem feito milagres em nosso meio, mudando o nosso astral, mudando os nossos pensamentos, mudando, Pai, a maneira de ver a nossa vida e entender o quão somos amados por Ti. Em Teu nome, Papai, julga, Senhor Jesus, e intervém em cada pedido da lista, por aquelas pessoas que necessitam de cura, aquelas pessoas que necessitam de cuidado, aquelas pessoas que necessitam de um milagre. Deus, põe a Tua mão, alcança os corações ali que ainda não Te conhecem, e abençoa, Pai amado, os passos de cada um deles. Abençoa cada família, Deus, ali representada naquela lista. Todos os pedidos, Deus, todos aqueles que necessitam de alguma intervenção Tua. Em Teu nome, Pai. Abençoa essas causas, abençoa essas necessidades, Deus. Abençoa essas pessoas, abençoa os Seus filhos. E, Pai, fala conosco nesse dia de hoje. Fala através da Tua palavra. Pai, nos revela tudo aquilo que o Senhor tem oculto no livro de Jó para a gente. E fala, Senhor Jesus, aos nossos ouvidos. Nesse momento, Pai, eu te peço, se há algum tampão, Pai, se há algum sentimento de bloqueio, algum sentimento ruim, algum sentimento de obrigação, Pai, qualquer coisa que venha atrapalhar o teu fluir, Deus, nessa oração, eu te peço, Pai, tira esses tampões, para que nós possamos ouvir melhor, Pai amado, o que o Senhor tem a dizer. Tira, Senhor Jesus, esses tampões dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar, Pai, a Tua palavra de hoje e colocá-la na nossa vida, entendendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos prepara nessa mesa um banquete único, Pai, para o dia de hoje. No nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, Papai. Amém. 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 Já começamos com essa oração poderosíssima. Eu vou poupar a minha querida Ângela Rosa da leitura, que está com a gargantinha machucada, e eu vou começar a ler então. Pode ser? Beleza. Amém. Manda ver. Jó 40, o título já diz: primeira resposta de Jó a Deus. Então o Senhor disse: vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo legal, né? Sim, tá ótimo. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. O que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Segunda e última resposta de Jó a Deus. Versículo 6. O título diz: será que a sua força pode ser comparada à minha? Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: 7. Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer.
Será que você está querendo provar que sou justo? Que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode Não, será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. 15, tem um título. Quem é capaz de agarrar o monstro Bemonte? 15. Olhe para o monstro Bemonte que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ela é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo, entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender seu focinho numa armadilha? Acabou aí o 40, versículo 24. E aí, continua no 41? Eu acho que dá para a gente parar aqui para ter mais 2 dias. É claro que Deus vai Na minha continuar Bíblia, falando. na minha Bíblia tem até o 32, Leonardo. Sério? Leandro. 32? Sim, O meu vai até 24. O meu vai até 24. o meu até 32. 40. 40? É o 40. É o 40. 24 versículos. Deixa eu só falar Na aqui. minha Bíblia tem 40. Oxe, 32. No versículo 15, né, Jó 40, 15, ele fala desse monstro Bemonte, e aí tem uma nota de rodapé aqui dizendo que Bemonte é um hipopótamo. Hipopótamo, na minha também. A minha já está dizendo. Mas no original eles remetem que pode ser estou procurando exatamente isso aqui. Um dinossauro, pode ser um dinossauro ou pode ser traduzido como hipopótamo ou elefante. Mas ele diz que, pelas descrições, pode ser um dinossauro pré-histórico. Estava procurando isso aqui também, porque Prender se fosse o a força crocodilo. que ele declara aqui é grande. Olha, guarda a minha aqui que diz, né? Seguindo 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Pegará um cocodrilo, que é um cocodrilo alamo. Cocodrilo, o que é o cocodrilo no Brasil? É Um crocodilo mesmo. Crocodilo. Esse aí, para a gente, já é o 41. Não, aqui é o 25. Eles devem ter feito uma diferença. Então, 27, ti volgerà e si molto súplica dirá da parola doce. Dirá a muitas pessoas, né, palavras doces. Como é que está ali, indo para o 41? É a mesma coisa? Como um simples anzol pegar o leviatã, o crocodilo monstro, ou prender-lhe a língua como uma corda. Acho que é o mesmo. Mesmo. Mas é interessante isso, que a minha acaba o 40 no 32. E 41 é vã a esperança de que a sale basta. É com a continuação, como se fosse uma continuação como aquele de ontem.
Mas é estranho, né? Diferente, porque no 41 vai do versículo de número 1 até 34, né? Isso. Como é que tá o seu? Aí o meu vai até o 26. Então. A Então, minha. isso é uma divisão diferente. Finalzinho de Pode oito. ser. Porém, é quase o mesmo discurso, entendeu? Sim. Como aquele do 38 e o 39, Vocês que sabem, segue, né, quer as continuar? perguntas de Deus, assim. Até na versão do aplicativo também vai até o 24 aqui. Até o 24 aplicativo também. É a Bíblia estrangeira, gente. É diferente. Mas você vê que lindo que é, que mesmo com versões e traduções diferentes, é a mesma. É a mesma. É a mesma. Mesmo Mesmo significado. que seja uma tradução um pouco diferente, sempre é a mesma palavra. Leandro, vai ler ou você vai ler o 41 também? Então, Ou não sei, essa a gente foi a minha fica com dúvida. 40? Vamos ler numa tacada? Vocês querem já falar desses primeiros 24? Porque até pelo horário, acho que a gente podia falar do 40, né? Depois amanhã a gente fala do 41. Sim, hoje, gente, às 5h30 eu tenho que sair. Hoje tem mentoria. Amém. Gente, eu acho muito lindo quando começa esse diálogo de Deus e Deus começa a realmente falar. E ele fala, Yahvé disse mais a Jó, porventura aquele que contende com o Shaddai, o Todo-Poderoso, terá argumentos para contestá-lo, que responda, pois, a Deus aquele que o censura. Gente, muitas vezes a gente chega a Deus, né, e questiona e censura, e Deus já começa. A gente falou da repreensão ontem, né, do pai que corrige. Eu acho que se a gente pudesse dizer, era aquela varadinha muito bem dada, essa daqui, que responde, pois a Deus aquele que o censura. E Jó tem uma resposta aqui muito linda, que ele fala, eu abri minha boca demais já, eu não vou continuar falando. E na versão ele fala que ele põe a mão à boca para que não fale. E é muito lindo, ele fala, vou pôr a mão na boca para evitar as palavras, eu já falei demais. Eu já falei aquilo que eu não conhecia, falei uma vez e eu não vou repetir. Mesmo 2 vezes, porém, não insistirei nisso. Eu acho muito forte. E o 8, na minha Bíblia, eu assim, já tinha rabiscado, porque é um versículo que muitas vezes Deus já falou comigo. Tu me submeterás a juízo, haverás de condenar-me para te justificar. Quantas vezes a gente acaba transferindo para Deus para a gente se justificar, né? A autojustiça. E na minha Bíblia está rabiscado aqui esse versículo, porque é bem forte. Para mim é muito forte, porque é muito fácil, né? Às vezes a gente na luta interna de coração, a gente tentar se justificar. Não tem, Deus é Deus e pronto. Ele faz o que ele quer, quando quer, como quer. E para a gente só cabe agradecer e saber que ele é o pai, que não deixa, que está cuidando da gente. Para mim é muito lindo. O ser humano nunca, eu não sei, essa palavra é bem forte, mas nunca, eu não gosto nem de falar nunca, mas eu acredito que o ser humano jamais vai conseguir entender essa capacidade, essa forma que Deus age, como ele pensa. Então, assim, nós seres humanos, por sermos limitados, a gente sempre questiona a Deus, por quê, né? Por que isso? Por que aconteceu comigo? Por que tinha que ser assim? E a gente sempre quer uma resposta. E eu não sei, eu vejo que
nós somos muito limitados diante da grandeza e do poder de Deus, demais. Tem coisas que você às vezes não pode ser nem muito racional e só assim aceita que dói menos. Porque esse é o nosso Deus, e ele é Deus e ele faz o que ele quer, quando quer, a hora que ele quer, da forma como ele quer. Por mais que seja difícil, que doa a correção, só aceita, que é melhor. Esse é Se o Deus nosso fizer, Ele é Ele Deus. é Deus. Se não Não fizer, fizer, Ele é Deus. Deus. Penso também muito aí. Ele continua sendo Deus. Cara, eu vejo assim, sabe? É muito interessante. Porque a gente vê Jó sair de um momento muito conturbado e problemático na vida dele, né? Onde ele perdeu saúde, onde ele perdeu... Cara, onde ele quase perdeu a vida dele, né? Um momento realmente muito traumático para todo mundo que passa por algo parecido, né? E aí você vê, quando Deus se apresenta para Jó, Deus vem, cara, e Deus vem e ainda, sabe, rebenta com as pernas de Jó ainda, sabe? A gente não vê Deus passando a mão na cabeça dele, reconhecendo nada de Jó e em Jó, né? E o interessante é que Jó, em momento algum, mesmo no confronto dele com as outras pessoas, né? E agora o confronto de Deus sobre a vida dele, a gente não vê Jó em momento algum se colocando acima das pessoas e acima de Deus, ou se comparando a Deus, ou questionando o agir de Deus, né? E isso é muito forte. Trazendo para os dias de hoje, tipo assim, é aquele negócio, como a Kátia acabou de falar aí, cara, tem coisa que a gente tem que aceitar somente. Tem coisa que a gente não cabe a nós querer entender. Cara, vocês conseguem entender o porquê que Deus, mesmo assim, depois deu uma dura em Jó quando ele se apareceu? Então, sim, quando ele respondeu, trazendo para os dias de hoje, nossa, mostra o quão pequeno nós somos. O quanto que a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus ainda é raso. Sabe? Porque a gente costuma dizer que as coisas boas vêm de Deus e as ruins não. E aí você olha para a vida de Jó e vê que tudo de ruim que ele aconteceu veio de Deus. Exatamente. Sabe? E trazendo isso para os dias de hoje, nós somos, cara, o nosso nível nos dias de hoje deveria ser o contrário do que sabe? É muito raso. Hoje hoje nós temos muito mais acesso, né, às informações no mundo no geral. E aquilo que poderia facilitar as nossas vidas nos deixa a viver nos deixa viver na zona de conforto, onde a gente simplesmente tem o ego massageado, onde a gente julga sermos talvez como os amigos de Jó, sabe? Talvez como os amigos de Jó, por achar que aquilo que Jó estava passando dava o direito deles julgarem a Jó e serem ferramenta nas mãos, entre aspas, de Deus, né? Fecha aspas. Então, nós temos que olhar bastante o agir de Deus em nossas vidas e realmente entender. Talvez a dificuldade que a gente está passando nos dias de hoje é justamente o agir de Deus para nos moldar. E às vezes a gente acha que está difícil. Mas eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ter um trabalho legal, eu não consigo melhorar nisso, eu não consigo naquilo. E aí a gente passa o tempo inteiro da vida perdendo tempo, né? Então, assim, é mais uma reflexão mesmo que eu estou falando do que um código extraído, né? Mas eu gosto muito desse negócio de tirar e colocar no dia de hoje. Porque, cara, Deus, no capítulo passado, Deus, dos 2 capítulos que nós lemos, Deus deu pancada no Jó o tempo inteiro. Parece que como se Deus quisesse provar a Jó a única coisa que faltava para Jó, talvez, era esse questionamento de Deus. De Jó, às vezes,
sendo um cristão e um bom cristão, um bom filho de Deus, talvez, por mais que Deus o conhecia, será que Deus tinha dúvida que Jó estava fazendo aquilo para querer realmente aparecer? Entre aspas, né? Uma pergunta. Né? Ou que ele estava fazendo aquilo ali para, sabe? Porque eu estou tentando, assim, colocar um pensamento mais fixo nessa coisa, nesse versículo que nós acabamos de ler. Porque olha que interessante. Cara, Jó passou por todas as provações que ele passou. E a última provação foi a de Deus. Foi quando Deus se apresentou diante de Jó e Deus questionou a Jó coisas que exaltam a grandeza de Deus na vida de Jó. E a postura de Jó diante de Deus foi se curvar, foi reconhecer que Deus é Deus. Sabe? Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as limitações que Jó passou, nós acabamos de ler e ver Deus virar para Jó e falar assim: olha, você está achando que você é o bonzão? Então vai lá então, ó. Mata todo mundo aí, quebra o pau com todo mundo, faz isso e aquilo. Se você conseguir fazer isso, eu me curvo diante de ti. Você entendeu? Porque talvez Deus pode ter enxergado em Jó uma ação que ele viu em Lúcifer, por exemplo, antes de Lúcifer cair. Você acha que você é o bonzão, que você é o grandão? Então vai lá então, desce então. Entendeu? Aparta de mim, sai fora de mim, perto de mim. Como se Deus tivesse que levar a Jó passar por mais uma dificuldade dessa para Deus provar agora o caráter de Jó diante de Deus. Sabe? Isso é muito poderoso, cara. Isso é muito forte. Então, talvez muitas dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje revelam o agir de Deus, não como a gente gostaria, mas como nós precisamos, da forma como nós necessitamos, certo? Para Deus moldar o nosso caráter, nos limitar, nos colocar num lugar, cara, porque se a gente parar para observar, o caminhar com Deus é pancada o tempo inteiro, certo? É dificuldade, é luta, é o tempo inteiro nós negando a nós mesmos, negamos as nossas vontades, negando, né, o que a gente acha que é certo, o nosso achismo, né, negando a nossa fraqueza e tudo aquilo que a gente acha ser grande ou não. Então, isso é muito poderoso. A gente vê esse agir de Deus dessa forma aí e cara, isso é muito forte. É muito forte. Porque nem todas as coisas ruins, certo? Vêm do lado mal. Né? Vem do diabo, vem de nós. Em Eclesiastes fala, né? Melhor o coração triste do que um coração alegre. A gente só aprende, às vezes, na pancada. Verdade. Na tristeza. Né? Verdade. Porque, assim, na verdade, nós aprendemos o tempo inteiro. Sim. Né? O tempo inteiro é um ensinamento, é um aprendizado, o tempo inteiro é algo a ser observado e trago para a gente aplicar em nossas vidas. Porque isso revela a grandeza de Deus nas grandes coisas e nas pequenas coisas. E aí a gente vê Jó sendo pressionado por Deus e Jó exaltando a grandeza de Deus. Cara, Jó, mesmo assim, a atitude dele foi se humilhar diante de Deus novamente. Nossa, Senhor, eu não tenho nada para falar. E a Bíblia fala no livro de Provérbios que o mudo se passa por sábio. Será que Deus viu sabedoria no silêncio de Jó? Sabe? E para Jó ainda ter se portado com esse silêncio, Deus ainda ter virado para ele, ter falado o que falou. Então, assim, cara, é muito poderoso isso. É muito, muito, muito poderoso. Oi. E é poderoso, Léo, porque é sempre a continuação, né? Depois a gente vai ver como Deus também reconhece Jó. Tem outra passagem lindíssima, né? Que será os próximos capítulos.
e que tira realmente toda essa conclusão, tudo que você falou aí, é como se fosse realmente a aprovação e também portamos para nossas vidas, cada um de nós, né? Quando passamos por provas, quando somos, eu digo sempre que é como se fosse realmente esse teste, né? Que a gente faz na vida, a prova na nossa caminhada com Deus, na nossa fé. E quando você supera essa aprovação, é uma coisa maravilhosa. E também tem aquele outro louvor, né, que fala: não despreza a sua cruz. Porque, né, tem vezes que você está lá, você está passando por uma situação e tem pessoas que querem te tirar dali. Não, você não pode passar por isso, sai, vem. E muitas pessoas não conseguem também, não conseguem alcançar esse outro passo próprio, porque não passa o processo, né? Não espera a chegada final. E eu digo, repito, que eu provei isso na minha vida e eu vejo, né, e todas as pessoas que provam, você vê em muitos testemunhos, é isso mesmo, eles conseguem ser provados e depois conseguem ser aprovados. E é uma coisa maravilhosa você poder ver que em todos os momentos difíceis que você achava que Deus não estava com você, que você achava que Deus não te estava respondendo, ele estava ali. Como no deserto, né? De uma maneira ou de outra, ele te supria, te fortalecia a cada dia, e depois você chega lá, olha para trás, e eu na minha vida, eu olho e digo, meu Deus, como é que eu passei por tudo aquilo? Nem eu mesmo me entendo, entendeu? Só que eu sei que eu lembro que cada momento que eu passei, eu estava ali em oração, eu estava atacada própria ao Senhor e fazia muitas vezes o que Jó fez. Tinha que fechar os olhos e os ouvidos para não deixar ser contaminado com tantas as coisas ao nosso redor, né? As coisas lógicas. Você tinha que estar muito ligado ao que Deus, a você, Deus, a palavra, o que Ele diz de você, quem você é em Deus. E quando você passa esse passo, quando você chega do outro lado, ai, Senhor, aí entra a adoração, o obrigada, e você reconhece que Deus ele faz isso com muitos dos seus filhos, né? Como todo mundo falou ontem, ele nos corrige e é próprio ali para uma aprovação e para que a gente possa ter ser essa luz, porque também a gente não pode só falar de Deus e não ter nenhuma autoridade em situações. Então as pessoas te olham e veem essa coisa em você, veem, mas rapaz, você conseguiu, como é que você consegue ser, eu ser feliz, assim, alegre? A minha característica é a alegria. Você pode estar o problema que for, eu me vejo que tá todos os problemas e eu me sinto próprio debaixo da proteção de Deus. Onde eu estou, tem aquela luz ali que me protege, e em torno pode estar acontecendo o que acontecer. Porém, isso foram fases na minha vida que eu fui adquirindo, e eu tenho momentos, né, de tristeza, todos nós temos, mas eu tenho para mim, hoje eu digo, a minha característica é essa. Tá tudo ruim, eu tô aqui. Por isso as pessoas me procuram muito para conta o problema delas, eu já chego, olha, existe um Deus, existe um Criador, entendeu? Eu vou levando tudo sempre no dinâmico. Isso é interessante porque tudo que a gente vai fazer na vida, né, a excelência de tudo aquilo que a gente faz, ele vem com a prática. Se você pratica, por exemplo, todos os dias você reclamar de alguma coisa, murmurar de alguma coisa, a tendência é, com o tempo, você reclamar de tudo. Assim como se você pratica, né, a gratidão, né, que é o que tanto que está sendo falado nos dias de hoje, está no modismo agora, né? Se você pratica ser grato a Deus a todo tempo ou sempre trazendo a gratidão nos lábios diante de Deus, a tendência é você realmente se tornar uma pessoa grata. E assim aplica-se a tudo na vida, no campo profissional. Se você entra numa empresa, é novato numa empresa, você não tem domínio das ferramentas do trabalho, né?
e você busca ter o conhecimento, e você está praticando aquele conhecimento que você está adquirindo ali, com o tempo você vai ter um êxito bem maior naquilo que você está fazendo. Seja isso em todas as áreas. E diante de Deus é a mesma coisa. Então, para Deus, ele, na boa, é igual eu falei aquele dia, Deus ele ignora, certo? O agir do homem algumas vezes, em alguns casos. Por quê? Porque eu acredito, aí já é uma opinião minha, que Deus entende o coração do homem e quando ele está fazendo aquilo para ele e não para Deus. Entendeu? Ele sabe que Então, nós somos assim, pó, né? e ele sabe, Justamente. e justamente por causa disso, ele conhece a intenção. Talvez por Deus conhecer a intenção do coração de Jó, por ser um coração do homem, porque a Bíblia fala, em vários versículos, não é bom que o homem ande segundo os conselhos do seu coração, fala em outros que o coração do homem é corrupto, fala em outros que o coração do homem traz o mal para o seu dia. Então, assim, e a Bíblia também fala que é do coração do homem que mana rios de leite e mel, né? Rios de águas vivas em outros versículos. Mas quando ele jorra isso? Quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando esse coração revela o que habita dentro dele. Então, nós temos que parar e ouvir bastante, né? Aquilo que está saindo dos nossos lábios no nosso dia a dia. Falar de Cristo aqui no nosso grupo é muito legal, é muito fácil. É abrir a Bíblia e vamos que vamos, e alegria. Mas e no dia a dia? Como que nós nos reconhecemos diante do espelho, né, da nossa família, do espelho do nosso marido, da nossa esposa, do nosso irmão, da nossa mãe, do nosso pai, certo? Então, essa grandiosidade na vida de Jó, ela foi posta para fora a partir do momento quando ele não teve mais o que pôr para fora diante de Deus. Porque Deus se apresentou a ele. E aí, quando Deus falou, ele se calou. Ele falou, Senhor, eu não tenho nada para te falar. Tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Cara, ele só faltou pedir perdão para Deus, né? Então, assim, do tanto que ele se curvou, e por ele ter essa sabedoria de ter ficado calado diante de Deus, cara, eu tenho certeza que, por mais que Deus estava testando ele ali, cara, eu tenho certeza que o coração de Deus naquela hora vibrou. Sabe, o coração de Deus se encheu, sabe? E é como se Deus tivesse, quando Deus estava falando para Jó ali, é como se Deus, eu vejo como se Deus estivesse apontando para o diabo, certo? Naquela hora que o diabo começou lá nos primeiros capítulos a confrontar Deus pela vida de Jó. E eu acredito que é como se Deus estivesse virando para o diabo e falasse, então, peraí, então, que eu vou fazer o que você não fez ainda. Onde você estava, Jó? Onde você estava? E mostrando para o diabo a ação do filho dele perante o pai, reconhecendo que o pai dele, certo, tem total autoridade sobre a vida dele. E aí o que o diabo não fez, Deus chegou e concluiu o trabalho mal feito que o diabo fez. Entendeu? Espremendo a laranja da vida de Jó, né, até o último sumo. Né? Léo, depois eu vou ler um versículo aqui que vai complementar muito bem isso. Manda aí, manda aí. Eu gosto muito de Hebreus, né? Hebreus 12, ele fala, ele começa a hora com a guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não despreves a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele for repreendido. Aí depois eu vou pular um pouquinho. O 7, ele fala, suportem as disciplinas, aceitando-as, suportem as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus nos trata como filhos. E, ora, qual filho que não passa pela repreensão? Aí eu vou pular um pouquinho de novo, vou para o 10. Porquanto todos os pais nos disciplinavam por um espaço de tempo curto, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento ou alegria, mas de frustração.
Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ele foram disciplinados. Sendo assim, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparem caminhos retos para os seus pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. É um texto muito forte, que assim encaixa plenamente aqui onde a gente está lendo. A correção, de fato, no momento, ela não é gostosa, ela não é prazerosa, mas quando a gente foca que ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram disciplinados, que é para aqueles que passaram pela prova, como Jó. Eu vejo muito o cadinho, para mim é uma coisa muito, muito forte, é uma imagem muito forte, eu venho falando dela, porque a fé, ela é mais preciosa do que o ouro puro. E quando Deus fala quando Paulo fala, Pedro fala da fé, ele fala do ouro e fala do cadinho. Então, eu vejo essas provas como esse cadinho que foi esquentado assim, a alturas que, se o ouro pudesse pular de lá, eu acho que ele pularia, mas ele sai purificado. Então, ele sai fortalecido. E ao mesmo tempo, ele fala, então, ó, vocês têm esse ânimo. Então, fortaleça as pernas, as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes. O que é joelho vacilante? Está tremendo. Medo. Está tremendo. Tá doendo. Está doendo, está tremendo. É uma pessoa que está com o joelho tremendo ali, vamos dizer assim, está vacilando. Prepare caminhos retos para os seus pés. Então, você prepara o caminho reto para os seus pés, é que ele fala. E também para que o manco não se desvie, mas que seja curado. Porque no começo, ele começa falando que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, é um capítulo lindo, eu encorajo todos a lerem, Hebreus 12. É maravilhoso, mas aqueles que estão à nossa volta, eles podem ser edificados por aquilo que a gente fala ou vive, ou a gente pode fazer o manco se desviar pela nossa postura, por uma murmuração na hora errada, por uma palavra na hora errada. Então, quando Paulo fala lá que o falar entristece o espírito, quando a gente fala demais, que a gente tem que usar a palavra que sai da nossa boca para edificar e produzir vida, Amém. e não para causar destruição. Então, a gente tem sempre que procurar edificar, porque a palavra da nossa boca também pode fazer desviar o manco. Então, Verdade. é uma responsabilidade que eu vejo assim com joia aqui para a gente, porque o 27, para mim, foi um capítulo de Jó que me marcou muito, e eu sempre lembro dele porque ele fala que ele decidiu guardar a sua boca e guardar a sua mente para que não entrassem a voz, para que ele não desse razão à voz do inimigo, as vozes contrárias. Então, é um conjunto, a gente tem que guardar a mente, guardar a boca, porque às vezes a gente guarda a mente, mas a boca foi. Só que a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E depois, quantas vezes a gente fala e fala assim, nossa, podia ter ficado sem essa, não ter falado. E é essa prática, né? É a prática das coisas boas que nos levam ao êxito em tudo aquilo que a gente fizer. Cara, eu vejo assim, eu vejo que não é fácil. Não é fácil. Quem mais se cobra, quem mais cobra você é você mesmo. Sim. Quem mais se põe para baixo é você mesmo. Entendeu? O nosso maior inimigo não é nem o diabo, somos nós, sabe, é as nossas limitações, aquilo que, sabe, que nos colocam inferiores ao que Deus fala que nós somos. Então, assim, eu olho para a vida de Jó o tempo inteiro, cara, e eu vejo Deus mostrando para a gente que, olha, para você viver o que Jó viveu, é necessário você entender, certo? Aonde Deus quer que nós estejamos. Entendeu? Aonde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque
Cara, ser cristão na igreja e achar que ter uma vida boa, comparar com dinheiro que nunca te falta, com saúde que nunca te falta, e tá tudo legal, tudo bonito, você viajando nos 4 cantos do mundo, família abençoada, tudo é massa, pô, que graça teria? Né? Seria uma vida legal? Seria, ainda mais para a maioria das pessoas que está aqui que nunca viveu coisas tão boas assim, de não ter tantas dificuldades com isso, né? Mas a maioria das pessoas que está aqui, acredito eu, já passaram por dificuldade financeira, uma dificuldade na saúde, uma outra, talvez, dificuldade, né, em falta de concretizações de sonhos, de realizações de sonhos, ou até mesmo por falta de sonhos, né? Eu conheço pessoas que já chegaram para conversar comigo e falaram: cara, eu não tenho chamado, eu não tenho ministério, eu não tenho nenhuma profissão, eu não sei nem o que eu sou, o que eu quero ser, eu não tenho, sabe? Por quê? Porque não é que essas pessoas estão erradas, mas são pessoas que não tiveram referenciais. Se você pegasse lá na época de 1880, em alguns países como os Estados Unidos, por exemplo, você ia ver que, cara, quem era de família de plantações, a tendência era que os filhos também se tornassem agricultores. Quem era que mexia com ferro, a tendência era com que os caras também, sabe, se especializassem. Por quê? Porque naquilo que a família fazia, quem mexia com vinho também, mas é porque as pessoas tinham referenciais. E nos dias de hoje, as pessoas estão com os referenciais muito, muito rasos, sabe? E aí elas fazem de Deus um Deus raso, um Deus que está ali para satisfazer os desejos delas, para satisfazer a vida, né, que elas tanto acham ser o que é certo, o que é errado, mas baseado naquilo que elas conheceram e não naquilo que a Bíblia disse. Então, e é interessante que a própria Romanos fala que, mesmo assim, são indesculpáveis, porque trocaram a glória do Criador pela criatura, aí, que louco. porque coloca todo mundo como indesculpável. Salmo 19 fala, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Sim, ou seja, não tem desculpa. Tudo isso, né? Porque tudo que o homem tem, ele é indesculpável, porque tá tudo na natureza, então tá tudo revelado. Então, mesmo que a gente não fala, a própria natureza, eu voltei aqui só dar uma olhadinha, até para fechar. Gente, com que detalhes Deus fala daquilo que ele criou? Eu sou uma apaixonada pela natureza, pelo céu, pelas árvores, por flores. Eu saio aqui, eu saio olhando. E eu sempre contemplo, eu gosto da palavra contemplação, porque a gente vê um Deus rico em detalhes. E às vezes eu vejo como ele é detalhista, como ele é criativo, quantas cores, quantos detalhes, quantas coisas. Ele fala da força, ele fala dos ossos. Quando é Deus falando, ele dá detalhes da sua criação. E a criação foi feita pela palavra. Você imagina nós, homens, que fomos feitos, moldados pelas suas poderoso, mãos. Né? Então, quando eu vejo um Deus detalhista e criativo, falando da sua obra-prima, até o 19 ele fala, é uma obra-prima, entre os feitos de Deus, contudo o seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. Então, quando Deus está falando, ele está falando da sua criação. Primeiro ele falou do mar, ele foi falando de todas as outras coisas, agora ele está falando dos animais. Se a gente for na sequência de Gênesis, vai na sequência da criação. Ele fala da luz, ele fala dos luminares, ele vem na sequência falando com Jó. Ele vem na mesma sequência de Gênesis. Ele começou a falar dos luminares, onde você estava quando eu coloquei tudo lá. Depois, aonde você estava, onde eu coloquei limites, a separação das águas, da terra seca. E agora a gente vem para a natureza criada, os animais, né? Ele vem, ele falando da sua criação. Gente, quando eu vejo Deus falando da sua criação aqui, com tanto cuidado,
como ele fala de nós, né? Que fomos criados, formados. Eu gosto de pensar que nós temos as digitais de Deus em nós, né? Formado do barro, mas quando você molda o barro, as suas digitais ficam nele. Então, nós temos as digitais de Deus. Eu imagino o cuidado, porque quando ele fala da criação, ele fala com todo esse cuidado. Eu imagino fiquei imaginando como ele fala, que você estava falando ali de Jó, ou como ele fala de nós, com todo esse amor, com todo esse cuidado. Não que ele deixe de repreender, de corrigir, porque o próprio Hebreus que eu li fala isso, mas eu vejo esse amor do Criador. Como é gostoso a gente contemplar aquilo que a gente cria. Imagina o perfeito Criador, que vem nessa sequência tão linda, revelando a Jó, onde você estava, onde eu criei tudo isso? E eu criei, e na verdade o homem foi criado no sexto, quando já estava tudo pronto. E não é para dar palpite, está pronto já. Você não vai dar palpite. Agora você foi criado para o sétimo, para o descanso. Porque o que é descanso? É desfrute. Mas é o desfrute, essa palavra foi tão mal usada, e tem sido tão mal usada, que quando a gente fala do desfrute, a gente já pensa em outras situações. Só que, quando a gente pensa na criação, que o Éden é jardim de delícias, e a gente pensa que Deus criou o homem, estava tudo pronto para o desfrute, aí eu vejo Deus falando dessa beleza da criação, ele mostrando para Jó, assim, olha, eu pensei em detalhes. E onde você estava? Você ainda não tinha, você não existia ainda. Você só foi criado no sexto. Mas é interessante, Ângela, porque eu nunca peguei um estudo quando você começa a fazer a leitura da Bíblia anual. Eu nunca tinha pego isso, aconteceu agora esse ano, eu baixei um app aqui, e o primeiro livro começa em Gênesis e o segundo vai para Jó. Muito interessante, porque eu nunca tinha pego um estudo. Ele geralmente vai, né, os Pentateucos, depois, ou às vezes eles pulam primeiro o livro do Velho Testamento, depois o Novo, mas nunca eu peguei nenhum estudo que primeiro enfatiza Gênesis, depois o segundo livro, Jó. Eu achei interessante. Falei, uau. E agora é bem, bem colocado, né? Mas sabe por que eu fico maravilhado assim? É que nesse capítulo que a gente leu hoje, a gente conhece uma identidade que não é falada nos dias de hoje de Deus. Entendeu? Porque a gente está vendo as pessoas pregar muitas coisas sobre, até mesmo colocando respostas nas bocas colocando respostas nas bocas... Oh, perdão, porque passou uma ambulância aqui do meu lado agora. A gente vê as pessoas muitas vezes colocando a resposta para tudo na boca de Deus, sem realmente ouvir a Deus. Então, nos dias de hoje, a gente vê ministrações sobre prosperidade, sobre realizações. E aí, eu queria fazer um paralelo. É como se a gente estivesse observando aquelas pessoas que, em época de campanha política, procura no político a solução dos problemas da sociedade. É como se aquelas pessoas que a gente conhece que busca no pastor a resposta da boca de Deus. Ou como aquelas pessoas que buscam sempre se satisfazer mudando de lugar, achando que é o lugar que traz as coisas ruins sobre a vida delas. Sabe? Muitas vezes são as nossas atitudes e a nossa postura. O que Deus fez com Jó foi só reajustando algumas coisas na vida de Jó. E olha que Jó era um cara que agradava os olhos de Deus. Agora imagina a gente olhando para nós mesmos, não precisa me responder, por favor, certo? Será que nós agradamos os olhos de Deus ou somente os nossos? Porque nós sabemos quem nós somos quando estamos sozinhos, quando não tem ninguém olhando, assim como Deus sabe quem nós somos. Então, é muito interessante essas coisas, porque a revelação de quem somos diante de Deus, certo? É a mesma revelação que nós sabemos quem nós somos.
A diferença é que Deus, como o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, né, o nosso Criador, ele tem um conhecimento, certo, a mais sobre toda a capacidade que ele colocou em nossas vidas de romper essas barreiras. E olhando para esse capítulo que a gente viu, a gente vê e a gente descobre uma identidade de Deus que nos dias de hoje a gente não vê, que é aquela identidade da correção, de um pai chamando a atenção de um filho, de um pai, mesmo o filho estando correto aos nossos olhos, você vê o pai ainda assim. É como se o filho virasse e falasse: ó, pai, tirei 10 na escola, e o pai ainda vira e fala assim: fez nada demais do que a sua obrigação. E aí a gente acha: nossa, mas que pai sem amor é esse, né? Ué, olha para Deus. Olha o que Deus fez na vida de Jó aí. O bicho pegando, desmoronando, tomando porrada, machucando, sendo acusado, um monte de trem. Aí vem Deus e ainda dá uma dura. O que você tá falando aí, fera? Entendeu? Então, assim, eu acho muito bonito como Deus se apresenta a Jó, né? E a gente consegue entender que mesmo nessa dureza de Deus e nessa correção de Deus, é revelado o amor de Deus. Porque o amor, ele ensina. O amor, ele tem a paciência, mas o amor também, ele sabe, ele traz para si o crescimento, o desenvolvimento. O amor, ele aperfeiçoa o dom da vida, sabe? É lindo Então, demais. e o amor, quando ele é revelado para a gente dessa forma, como Deus, certo? Se apresentou em amor diante de Jó, entendeu? Eu acredito que os anjos devem olhar para Deus e falar assim, pensar assim, cara, ele é muito massa, porque ele é soberano. E aí é aquilo. Deus, ele faz o que quer, da maneira que ele quer. Se ele quiser agir, ele vai agir. Se ele não quiser agir, ele não vai agir. Se ele quiser colocar um tumor em alguém, ele permite, certo? Para tratar uma família. Se Deus tiver que sacrificar um dos seus para ganhar uma nação, ele vai fazer, certo? E a gente tem coisa, igual eu falei, eu vi falando isso, né? Tem coisas que eu não Tem que tenho um deixar um pouquinho entendimento. para amanhã, que senão a gente vai entrar no É, 41 aqui, 42. é, sabe? Então, assim, Ó, tem que deixar um isso é pouco muito para amanhã. forte. Não, vamos sim. E isso é muito forte, sabe, galera? Então, que a gente possa ter essa noção, né, de quem é Deus. Que Deus não é aquele cara bonzinho, mas Deus é um Deus de guerra, Deus é um Deus mau, certo? Deus é mau com os seus inimigos. Deus, ele não alivia para inimigo nenhum, ele não alivia para quem se levanta contra, ele não alivia para quem joga contra, entendeu? Deus, ele não entra para brincar. Ele não brincou com Jó hora nenhuma. Então é isso aí. Eu Deus, ele vejo não brinca Deus com você. assim, ó, é um leão, também a ideia ele é um animal feroz e é o rei da selva, mas ele pode ser tão amoroso assim com seus filhos. Eu vejo aí no fundo do Eu sótão. amo essa imagem porque É mesmo. eu me sinto assim, diante de Deus, porque ao mesmo tempo que ele é o bem rei, assim. ele é o pai. Então, O interessante que eu vejo assim, Ângela, é que essa revelação do amor de Deus, na maioria das vezes, ela é diferente daquilo que a gente entende de amor, porque nós entendemos pelo ponto de vista e não do ponto de vista de quem está amando. E na maioria das vezes, o ponto de vista de um pai, quando olha para um filho e ele demonstra o amor dele, não é somente tomando ele nos braços, é muito mais impulsionando, fazendo o filho crescer, que é revelado o amor, do que acolhendo nos braços. E o que está sendo tirado da sociedade, né, hoje em dia. É o momento que você está vivendo. Por exemplo, aqui a gente não sabe se acabou de ter um livramento, acabou de ter uma corrida para o braço do pai e aquele aconchego do pai. Então, eu acho que assim depende muito do momento que a gente vive, mas ele sim, ele é aquele Deus que vai corrigir, é aquele Deus que eu acabei de ler lá em Jesus fala que aprendeu pela obediência, né? Eu também. Então, sim, ao mesmo tempo que a gente vê Deus julga, o Espírito Santo convence, Jesus salva e nós amamos, ou na verdade todos eles nos amam e por isso que a gente tem a capacidade de amar.
Justamente. Mas, Eu falo isso por causa da história de Jó de hoje, sim, entendeu? Porque a gente olha para a vida de Jó, a gente não vê, com tudo que ele passou, a gente não viu palavras doces até então sair dos lábios de Deus, e sim palavras que aos nossos olhos podem ser duras. Que muitas vezes nós não estamos maduros na fé necessária, como Jó estava, de ouvir o que Deus estava falando e reconhecer que aquilo ali era uma correção dele. Entendeu? filhos Porque maduros o que nós entendemos como amor é justamente aquela parte do afeto, a parte do recolhimento, da proteção aqui. Olha, não, meu filho, vem cá que eu cuido de você. Não é que Deus não faz isso, ele faz, com certeza. Mas o que é revelado para a gente agora no livro, capítulo que a gente acabou de ler, é justamente esse amor que nós entendemos ser duro. E que, na verdade, não é. Mostra a grandeza e a superioridade de quem tem autoridade. Forte, né? E que é o que está sendo tirado, né, na realidade, da mão dos pais hoje em dia. Porque hoje em Justamente. dia você não pode bater no seu filho, ou seja, você não pode corrigir o seu filho. Né? E nós que passamos por esse processo, toda vez que nós precisávamos dar uma apanhadinha ali, né, o pai bater na bunda e tal, nos corrigir, né? E hoje em dia os pais, infelizmente, não podem fazer isso, porque está sendo tirada, né? Isso. Essa questão do amor, de correção, de você, de vez em quando, não digo toda hora, mas corrigir. É simples assim. É isso aí. Por isso que aqui a gente tem esse nome de extraindo códigos, porque aqui a gente vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai encontrando umas pepitas. Então a gente fala de Jó, a gente fala do amor de Jesus, a gente fala de assuntos particulares, a gente fala de coisas que aconteceu na nossa vida, a gente fala de várias coisas. Vou passar um caminhão aqui, tá igual o Léo. Mas essa fala de Deus aí com o Jó ainda não acabou, então a gente espera desde amanhã aqui para ler bastante atentos a esse capítulo de número 41, porque ainda tem muita coisa que Deus está falando para Jó, que ainda tem muita coisa no nosso estudo aí. A gente encerra com uma oração ou a gente encerra como? Hoje. Vamos orar. Vamos orar. Parece que está travando aqui para mim. Tá tudo bem aí? Orar? Pode. Ah, Senhor, nós te louvamos. Que amor tão grande que nós vemos revelado aqui num livro que mostra, assim, as fraquezas, as limitações humanas, mas nós vemos a grandeza de um Deus que cria, que corrige, mas que se apresenta de forma tão grande e poderosa. E, Senhor, como nós vemos que esse é o nosso Deus, é o Deus de misericórdia, que muitas vezes não dá aquilo que a gente merece, e de graça, que nos dá aquilo que nós não merecemos, que é realmente estarmos juntos a Ti, termos a certeza e convicção que somos filhos, filhos amados, porque o Senhor já provou o seu amor, dando Jesus por nós. Pai, nós sabemos que como esse Pai amoroso, que já provou o seu amor, o Senhor também nos disciplina, nos colocando aonde o Senhor quer, nos amadurecendo e nos mostrando quanto nós ainda precisamos caminhar e aprender do Senhor, aprender da intimidade, do lugar secreto, nos leva a esse lugar de intimidade, de profundidade com o Senhor, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, na nossa vida, e que ela reflita o quanto nós somos amados por Ti, quanto nós te amamos por isso, Senhor. Que possamos ser realmente luz e anunciar no meio de trevas desse mundo, Senhor. E já te agradeço por cada um que aqui está, te agradeço por aqueles que vão ouvir essa mensagem, ouvir esse vídeo gravado, essa mensagem, porque é a Tua palavra que convence, não é nossas palavras, como sempre falamos, não é aquilo que achamos,
mas é a tua palavra, é o teu Espírito Santo que revela a tua palavra aos corações, e que assim seja, que essa mensagem seja revelada em muitos corações, e muitos corações se voltem ao Senhor, porque o Senhor é esse Deus de amor, que nos convence e nos atrai a Ti. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar, extrair os códigos e poder fazer parte de um momento tão rico, onde podemos fazer parte do corpo de Cristo, de sermos a tua igreja, independente de onde estamos, porque aqui nós nos completamos e somos partes desse corpo que funciona. Quando funciona tudo, Senhor, nós crescemos, e é assim que nós queremos viver, crescendo até a estatura de varões perfeitos que recebem a herança, Senhor, como diz a tua palavra, filhos maduros, filhos e filhas maduros do Senhor. É minha oração a ti muito, muito grata, com meu coração cheio, Senhor, pelo teu amor, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, está à tua direita, e aonde nós espiritualmente já estamos também, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito lindas as orações de hoje, muito bom o estudo de hoje. E a gente, então, espera vocês aqui amanhã para a gente dar continuidade, certo? Amém. Até amanhã. Até amanhã. Tem mais.